Salve, salve, sábios e sábias do meu Brasil! Como é que vocês estão? Bora compartilhar conhecimento e fazer esse mundo mudar? Então vem comigo, a nossa missão vai começar agora. Roda a vinheta, meu bro! Seminário do Saber compartilhando hoje o primeiro conteúdo para vocês. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a célula, a unidade de vida, que é muito importante para nós seres humanos porque é ela que nos constitui. Mas antes da gente iniciar a aula, eu gostaria de agradecer imensamente aos likes e também às inscrições que o canal já teve durante esse período de dias. Então fica aqui o meu agradecimento e Deus abençoe vocês, viu? E para que o canal cresça cada vez mais, vá deixando aí o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do Seminário do Saber. Então, vamos à aula. Antes da gente iniciar com o conteúdo, eu gostaria de passar para vocês quais foram as fontes ou os livros que eu me baseei para poder passar esse conteúdo da célula para vocês. Primeiramente, eu usei os livros do Bruce Alberts, Fundamentos da Biologia Celular, terceira e quarta edição. Também utilizei os livros também do próprio autor, do Alberts, que é Biologia Molecular da Célula, quinta e sexta edições, e também utilizei Biologia Celular e Molecular do Junqueira e do Carneiro, e também utilizei o site Só Biologia, que gosto muito e eu acho que o conteúdo é muito bem exposto e muito fácil de entender. Então, segue aí para vocês as referências que eu utilizei, que eu também vou deixar no canal, lá na descrição do vídeo, tá? Bom, pessoal, para começo de conversa, a gente tem que saber que tudo aquilo que é vivo é composto por células. E o que seriam as células no caso? Células seriam unidades que constituem os seres vivos, ou seja, são as unidades de vida. Ela é a menor parte dos seres vivos que tem forma e tem função definidas. Então elas são muito importantes para qualquer ser vivo que habite ou habitou dentro do nosso planeta. E para que algo possa ser considerado como um ser vivo, é necessário ele cumprir algumas características, como, por exemplo, buscar energia para poder se alimentar, se reproduzir, evoluir, mas o primordial de tudo é que ele seja constituído por células. E então, olha só como que o Alberts vai definir para nós o conceito de célula. Então, olha só como o Alberts define o conceito de células. Para ele, células são pequenas unidades limitadas por membranas, preenchidas por uma solução aquosa, concentrada de compostos e dotadas de uma capacidade extraordinária de criar cópias delas mesmas pelo seu crescimento e pela sua divisão em duas. Em outro livro dele, ele vai dizer que as células são interessantes fábricas químicas intrincadamente organizadas que absorvem substâncias de seus arredores e as utilizam como matérias-primas para gerar cópias de si mesmas. Olhando esse último trecho que o Alberts define a célula como uma fábrica química, nós podemos também entender e nós também podemos levar para nós que nós, seres vivos, seres humanos, plantas, animais, o que seja, nós somos uma grande fábrica química que tem uma complexidade muito grande, muito vasta. E através dessas unidades básicas, que são as células, nós conseguimos gerar energia
tanto para nós quanto para as próprias células que compõem o nosso corpo. E cada célula é responsável por isso. Então, em outras palavras, é necessário que o ser humano, que o ser vivo, seja composto por células, porque ela ajuda a garantir a vitalidade dela e do organismo como um todo. E olha só que interessante, o Alberts ele continua dizendo que grande parte dos organismos vivos são seres unicelulares, ou seja, são seres que são compostos por uma única célula. E também há aqueles seres que são mais complexos, que têm uma grande quantidade de células, que são os chamados seres multicelulares, como por exemplo nós, seres humanos. Então, os seres multicelulares possuem uma grande diversidade de células que cada uma vai ter a sua função especializada e, além disso, cada uma com a sua função vai se interconectar com as outras células deste organismo, mantendo assim a harmonia e mantendo assim a unidade do ser, que é o que a gente chama de homeostase. Então, olha só o que o Alberts vai dizer para nós. As formas mais simples são as células solitárias. Organismos superiores, como nós mesmos, são comunidades de células derivadas do crescimento e da divisão a partir de uma única célula fundadora. Então, olha só, nós nos formamos a partir de uma única célula, o zigoto, no caso, quando ocorre a fecundação do óvulo com o espermatozoide. E a partir desta única célula, nós nos formamos este ser complexo, cada ser com o seu conjunto de células com funções específicas, porém interligadas entre elas. Então, isso significa que um ser pluricelular ou multicelular, ele vai ter uma comunidade de células que, junto com as outras, vão se tornar algo único, capaz de realizar tarefas importantes que mantêm a vida deste organismo. Quando nós falamos em tipos celulares, Junqueira e Carneiro eles vão nos dizer que existem basicamente dois tipos de células. As procariontes, que a palavra significa pró, primeiro, e cário, núcleo, onde estas células vão possuir o DNA disperso no citoplasma, e tem aquelas células que são as chamadas células eucariontes. Eu, verdadeiro, cário, núcleo. Então quer dizer que o DNA dessas células está envolvido por uma membrana que é chamada de núcleo, ou que nós também podemos chamar de envoltório nuclear. A célula procariótica ela não possui uma membrana que isola o núcleo e por isso que o seu material está disperso e misturado com os outros componentes nucleares que ela possui. Já como grandes representantes dos seres procariontes, nós temos as bactérias, as cianofitas e as chamadas micobactérias, que num próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouco mais detalhado sobre esses tipos celulares. Enquanto isso, o ser eucarionte ele apresenta uma quantidade muito maior de organelas, muito maior quantidade de aparatos celulares e, acima de tudo, o que diferencia ela do procarioto é justamente que o seu DNA está envolvido por um núcleo, envolvido por uma membrana que protege esse material genético. Mas é interessante o que o Alberts vai nos dizer, que independente das células serem procariotas ou eucariotas, elas são um veículo para
toda a informação hereditária de cada espécie. E ela tem a capacidade de se dividir em duas e, acima de tudo, transmitir as novas informações do material genético dela para a sua célula, que é idêntica. Então, elas são seres fantásticos, capazes de muitas coisas e, acima de tudo, de produzir vida, que garante a nossa sobrevivência. Então, as células são as unidades de vida. E na biologia celular é onde nós vamos encontrar algumas respostas sobre o seu funcionamento, sobre como ela transmite essas características genéticas e também sobre a sua diversidade nos diferentes ambientes desse mundo. Como afirma um dos pioneiros da biologia celular, Wilson, ele vai dizer o seguinte: a chave para cada problema biológico deve finalmente ser procurada na célula. Para cada organismo vivo, há ou houve alguma vez uma célula. Então, a célula é o princípio onde nós podemos dar passos para entender de onde ela veio, por que ela produz energia, por que ela tem hereditariedade e outros questionamentos mais. Vamos lá para a revisão para saber o que nós vimos na aula de hoje. Então, galera, na aula de hoje nós vimos que as células são as bases de qualquer ser vivo e elas são as principais unidades de vida. Elas podem ser comparadas como uma pequena fábrica química que tem a capacidade de gerar cópias de si mesma. Além disso, elas vão garantir a vitalidade do organismo e também elas podem ser classificadas como seres unicelulares e também seres pluricelulares. E lembrando que nós temos dois tipos básicos de célula, que são as células procariontes e as células eucariontes. Lembrando que as procariontes, o DNA fica disperso no citoplasma, ou seja, não tem uma membrana que envolve esse DNA, enquanto os seres eucariontes têm muito mais organelas e, acima de tudo, possui um núcleo que envolve o material genético desta célula. Ok? É isso aí, galera. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida que tiver, deixem ali nos comentários que eu vou respondendo vocês, viu? E nós nos vemos na próxima videoaula. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e muito obrigado por terem acompanhado este compartilhamento de informações. Fui!